Paz do Senhor, irmãos. No livro de Salmos, capítulo 39, versículo 7 até o versículo 8, fala: Para onde me irei do teu espírito? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Esses estudos que eu estou fazendo são baseados no estudo pentecostal, né? Então, ele é muito bom para poder edificar, né? Eu apenas estou compartilhando ele, né? Não foi eu que fiz, não. Então ele diz: a Bíblia não procura comprovar, está falando sobre os atributos de Deus. A Bíblia não procura comprovar que Deus existe. Em vez disso, ela declara a sua existência e apresenta numerosos atributos seus. Muitos desses atributos são exclusivos dele, como Deus. Outros existem em parte no ser humano, pelo fato de ter sido criado à imagem de Deus. Atributos exclusivos de Deus. Deus é onipresente, que significa que ele está presente em todos os lugares a um só tempo. O salmista afirma que não importa para onde formos, Deus ali está. Salmo 139, capítulo 7, versículo... Salmo 139, versículo 7 até o versículo 12. Deus observa tudo quanto fazemos. Deus é onisciente, que significa Ele sabe todas as coisas. Ele conhece não somente nosso procedimento, mas também nossos próprios pensamentos. Quando a Bíblia fala da presciência de Deus, significa que Ele conhece com precisão a condição de todas as coisas e de todos os acontecimentos reais, possíveis, futuros, passados ou predestinados. 1 Samuel capítulo 23, versículo 10 até o versículo 13. A presciência de Deus não subtende determinismo filosófico. Deus é plenamente soberano para tomar decisões e alterar seus propósitos no tempo e na história, segundo sua própria vontade e sabedoria. Em outras palavras, Deus não é limitado à sua própria presciência. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1 até o 7. Deus é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso e detém a autoridade total sobre todas as coisas e sobre todas as criaturas. Lucas capítulo 1, versículo 37 fala sobre isso. Mateus capítulo 19, versículo 26 fala sobre isso. Isso não quer dizer jamais que Deus empregue todo o seu poder e autoridade em todos os momentos. Por exemplo, Deus tem poder para exterminar totalmente o pecado, mas optou por não fazer assim até o final da história humana. 1 João capítulo 5, versículo 19. Em muitos casos, Deus limita o seu poder quando o emprega através do seu povo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Em casos assim, o seu poder depende do nosso grau de entrega e de submissão a Ele. Deus é transcendente. Ele é diferente e independente da sua criação. Seu ser e sua existência são infinitamente maiores e mais elevados do que a ordem por Ele criada. Atos capítulo 17, versículo 25. Isaías capítulo 61, versículo 1. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Ele subsiste de modo absoluto, perfeito e puro, muito além daquilo que ele criou. Ele mesmo é incriado e existe a parte da criação. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. A transcendência de Deus não significa, porém, que ele não possa estar entre o seu povo como seu Deus. Levítico 26, capítulo 26, versículo 11.
2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Deus é eterno. Ele é de eternidade a eternidade. Salmo 90, versículo 1. Isaías 57, 12. Nunca houve nem haverá um tempo, nem no passado nem no futuro, em que Deus não existisse, ou que não existirá. Ele não está limitado pelo tempo humano, como diz livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Salmo 90, versículo 4. E é, portanto, melhor descrito como eu sou. João capítulo 8, versículo 58. Deus é imutável. Ele é inalterável nos seus atributos, nas suas perfeições e nos seus propósitos para a raça humana. Isso não significa, porém, que Deus nunca altere seus propósitos temporários. Ante o proceder humano, ele pode, por exemplo, alterar suas decisões de castigo por causa do arrependimento sincero dos pecadores. Além disso, ele é livre para atender às necessidades do ser humano e às orações do seu povo. Em vários casos, a Bíblia fala de Deus mudando uma decisão como resultado das orações perseverantes dos justos. Deus é perfeito e santo. Ele é absolutamente isento de pecados e perfeitamente justo. Adão e Eva foram criados sem pecado, mas com a possibilidade de pecarem. Deus, no entanto, não pode pecar. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Timóteo capítulo 2, versículo 13. Sua santidade inclui também sua dedicação à realização dos seus próprios planos, do seu propósito e planos. Desculpe, irmãos, que tá ventando aqui, a folha tá difícil de ler. Deus é trino e uno. Ele é um Deus só. Ele é um só Deus. Manifesta em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente divina, igual às 2 outras, mas não são 3 deuses, e sim um só Deus. Mateus, capítulo 3, versículo 17. Marcos, capítulo 1, versículo 11.